explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem. Olá, Cida. Graça e paz. Tudo bem, minha querida? Não há como me esconder de ti. Oi, Rosângela. Vamos chegando? Nádia, bem-vinda. É de coração tudo que eu disser num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão. Leandro, tudo bem, querido? Recebe o meu louvor, é de coração. Oi, Andressa. Se eu fizer chover Eu tô bem, Rosângela. palavras de Graças a Deus, tô bem, graças a Deus. E você? ainda assim será. Ô, Joelson, meu amigo precioso. Tudo bem? Vamos chegando, Joelson. Andréia, vamos chegando. Por isso escute o pulsar Que alegria vocês aqui nessa tarde. Graça e paz. És o caminho, Eli, preciosa, bem-vinda. Vamos chegando. a minha gratidão. Dora, tudo bem, Dora querida? É de Que alegria. Gostou do Tiago ontem? Eu também. Uma bênção, né? Posso ficar esse restinho de ano aqui então? Tiago, Nenê, você, Leandro, dão conta lá de pastorear o rebanho. Posso ficar aqui então descansando? Oi, Fernandinha. Que alegria, Dora, você aqui. Oi, Tereza. É de coração. Dança querida. É de Oi, Ju. tudo que Tá vendo só que bênção, Tiago? um hino de louvor Posso ficar em paz então. a Jesus. Vou descansar. Eu, a Nádia. Se as palavras não mostrarem como é grande E aí vocês dão conta lá. Só não pode se aposentar. Boa, Cida, boa. Ai, querida. Isso mesmo. No reino de Deus não tem aposentadoria, não. Tem descanso, mas aposentadoria não. Ah, legal. Vamos chegando. Vamos mandar um aviãozinho. Vamos mandar um aviãozinho aí embaixo para as pessoas, nos nossos contatos. Vamos fazer isso? Vamos. Eu já mandei os meus aí. Você deve ter recebido. Mandei para toda a galera. Foi bênção, né? Está sendo bênção essa semana de primícias, né? Temas tão importantes para a gente realmente crer que esses Golias, eles existem. Eles não são fictícios, não, eles existem. Medo, rejeição, conforto, ira. O de hoje vocês vão ver. De hoje vocês vão receber assim uma palavra que vem realmente para solucionar um Golias na nossa vida. A Jesus de Nazaré. Esperar só mais um minutinho para eu compartilhar o desafio que está no meu coração e temos um tempo juntos para orar. Vocês estão bem? Saúde de vocês, família de vocês. É, Cida, bênção para todos nós. Se eu fizer chover Oi, Núbia.
Naira, bem-vinda. Vamos chegando à sala de oração, lugar aonde o Senhor se manifesta, sua misericórdia, sua bondade. Graça e paz, Naira. Graça e paz. Como é bom viver em comunhão, né? Os irmãos se cumprimentando. Hoje à noite, a nossa última noite de primícias, vai ser algo assim do céu. Vai ser muito bom. Simone, bem-vinda, vamos chegando. Chega, Isidoro. Saudades, né, Núbia? Oh, minha santa, graça e paz, Simone, bem-vinda. Quanta gente querida, abençoada. Graça e paz, Lauri, tudo bem, minha santa? Bem-vinda, viu, filha? Se você puder abrindo aí, eu vou já colocar aqui o texto que eu vou compartilhar, para a gente ganhar tempo. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o nosso louvor. É de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Vamos olhar com carinho para esse texto, queridos. Boa tarde, agora. Sejam todas bem-vindas. Quero olhar com carinho essa passagem de Filipenses 4, onde o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, deixou aqui uma verdade poderosa. E eu vou falar sobre como a gente lidera as nossas emoções em tempos de crise. Um tempo como esse que nós estamos convivendo, tempo de pandemia, tempo de tantas incertezas, tempo de crise econômica, tempo de pânico em tantas pessoas, em tantas famílias, tempo de luto. Como é que a gente lida com essas emoções todas, né? À luz da palavra de Deus. Então, Filipenses capítulo 4 diz assim, no verso 6: mas em tudo, pela oração e súplicas com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Porém, o texto inicia assim: não andem ansiosos. Não andem ansiosos. E eu quero, meu desejo, na verdade, nesta live, nesta sala de oração, é dizer uma coisa a você. E digo isso também a mim. Deus te ouve. Aleluia. Deus te ouve. Deus não está ocupado demais para não ouvir cada um de nós. Deus te ouve. Você e eu podemos achar que Ele está distraído. Você e eu podemos achar que Ele está ocupado, mas Deus nos ouve. E eu quero reforçar algo importante para todos nós. Deus não só nos ouve, como Ele está agindo a nosso favor. Porque os meus e os seus pés estão firmados sobre a rocha. Então, estas convicções que eu estou aqui mencionando, elas devem voltar todos os dias à nossa mente e guardar isso no coração, vez após vez.
Eu preciso, tanto quanto você, começar a entender de uma vez por todas que à medida em que eu levo a Jesus, ao Senhor, as minhas ansiedades, mas não só as minhas ansiedades, e é aqui que eu quero hoje começar a cavar um pouco mais, levar também as minhas orações, as minhas súplicas e também ações de graças, porque preste atenção no texto que nós estamos considerando. Não ande ansioso por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, súplicas, ações de graças. Então tem aqui algo importante para todos nós. Além de Deus nos ouvir, além de nós estarmos firmados na rocha que é Jesus, nós temos que apresentar a Ele, sim, nossas orações. Nós temos que levar a Ele nossas súplicas, sim, mas tem um detalhe. A Bíblia diz, e o texto diz, que nós também devemos trazer a nós e a Ele, principalmente, as nossas ações de graças, porque ações de graças é um remédio para nós. Quando você expressa gratidão, isto vai deixar você certamente com a sua alma mais saudável. É isso que eu quero nesta tarde falar com você. As nossas emoções, diferente do que muitos de nós pensamos, elas são presentes de Deus e elas trazem um colorido especial para a nossa vida. Quando a gente começa a olhar exatamente como Deus nos criou, e Ele criou-nos espírito, alma e corpo, então as nossas emoções, os nossos sentidos, as nossas emoções, elas servem para nós como colírio, como alegria, e não só como tristeza, como muitos encaram. Quando nós lideramos então esse sentimento que está na nossa alma, que são as emoções, nós vamos conseguir experimentar o que a palavra de Deus diz, que haveremos de provar a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Por isso, liderar os sentimentos em tempos como esse que estamos enfrentando é fundamental, faz toda a diferença. E eu quero então, tomando como base o texto de Filipenses 4, te convidar a ler comigo o Salmo 69. Abra lá comigo, se você puder, óbvio, né? Se você conseguir abrir a sua Bíblia no Salmo 69, eu vou abrir aqui a minha, e eu quero então considerar algumas coisas aqui com você nesta tarde. Eu vejo que nós muitas vezes, por não conhecer e não saber lidar e liderar a nossa alma, muitas vezes nós ficamos sufocados, nós nos sentimos sufocados, pressionados. E os Salmos, ele tem tantas verdades para a nossa alma, como este que nós vamos agora examinar, que é o Salmo 69, Salmo 69. E veja só, Davi no Salmo 69, verso 1, ele diz assim: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço, nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés, entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Davi, esse Davi que estamos vendo derrotar Golias, no Salmo 69, ele se sentiu sufocado. E eu penso que não foi uma única vez, foram várias as vezes
que Davi se sentiu sufocado. E o Salmo 69 começa a descrever um pouco como é que Davi reagiu, como é que Davi liderou a alma dele num tempo em que ele se sentia assim. Então, o verso de número 1, ele diz assim, em outras palavras, ou um trocadilho: cansei. Você já se cansou? Muitos de nós nos cansamos. Muitos de nós achamos que parece que ninguém nos entende, parece que ninguém nos ouve, a sensação de que ninguém está enxergando a nossa luta, o nosso drama, o nosso clamor, o nosso choro. Você já se sentiu assim? Eu já me senti muitas vezes assim. Me identifico muito com Davi, porque Davi, embora fosse o rei vitorioso que matou o urso, o leão e que derrotou o Golias, olha só no Salmo 79, ele se sentia sufocado, ele se sentia pressionado. E o verso 1 é muito claro, olha como ele inicia o verso 1: salva-me, ó Deus. Você já fez talvez essa oração muitas vezes e eu já perdi a conta. Salva-me, ó Deus. Acho que tudo que eu estou passando, ninguém está entendendo, ninguém está considerando, ninguém está vendo. Olha só o verso 3: cansei-me de pedir socorro. Davi cansou de pedir socorro, pedir ajuda. Olha só, cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa. Ou seja, ele deve ter gritado tanto, ele deve ter falado tanto, ele deve ter chorado tanto, clamado tanto, que a garganta dele, as cordas vocais ficaram irritadas, abrasadas. Meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Olha só o que Davi vem falar conosco nesta sala. Pela palavra de Deus, ele está se descortinando para nós, ele está abrindo o seu coração para nós, porque a alma de Davi nesse momento estava sem liderança, ele estava enfrentando uma crise. E nós não estamos diante de uma crise? A pandemia não é uma crise? O coronavírus não é uma crise? A economia não é uma crise? As lutas que você deve estar enfrentando e que muitas vezes você pede aqui para que a gente ore, não é uma crise? Davi viveu esse momento igual. Então nós precisamos, à luz do que eu estou compartilhando, precisamos desafiar esse sentimento, a nossa alma. Será mesmo que ninguém está enxergando cada um de nós? Será que de fato Deus não está nos vendo? Pois eu quero afirmar uma coisa para você nesta hora: Deus está nos vendo, Deus está te vendo, está me vendo o tempo todo. E nós precisamos desafiar esse sentimento que muitas vezes abate, entristece, faz-nos até chorar. Bom, eu sou um homem considerado como chorão, eu choro demais, eu choro por qualquer coisa. Mas nós precisamos desafiar a nossa alma e dizer: eu vou te liderar, eu vou ter controle sobre você, eu vou enfrentar você, para que eu não desanime, para que eu não sucumba, para que eu não me sinta derrotado. Você já se sentiu injustiçado alguma vez? Sentimentos de injustiça que acontece tantas vezes para cada um de nós. Dói demais ser injustiçado, não dói? Quando me sinto injustiçado, eu sinto uma dor. E como você se sente? Como é que você se sente quando você é injustiçado? Para onde nós vamos recorrer? A quem nós vamos recorrer, senão a Deus? Olha só o verso 4. Preste atenção. Este salmo para mim hoje foi muito importante eu considerar, e eu estou repartindo com você. Estou falando com base lá em Filipenses 4, 6 e 7.
Não andem ansiosos. Ou seja, apresentem diante de Deus as vossas orações e súplicas com ações de graças. Então, como é que a gente lidera a nossa alma num tempo como esse? Todos nós estamos enfrentando um tempo igual. Todos nós. Não podemos muitas vezes, fazer o que fazíamos há 5 meses atrás. Estamos cheios de protocolos. Tudo isso é importante, temos que fazer. Mas e os temores, e as dúvidas, e também as interrogações? Então eu queria considerar com você aqui o verso 4, olha só. Depois de Davi, no verso 3, dizer que estava cansado, no verso 1, dizer que ele estava sentindo sufocado, olha o que ele diz no verso 4: os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo, muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Olha o que Davi vem dizer aqui. Ele está dizendo: eu estou sendo injustiçado sem motivo. Não há razão para as pessoas fazerem isso comigo. Às vezes nós erramos, é fato. Faz com que eu e você tenhamos atitudes ou coisa semelhante que não queríamos fazer, e quando isso acontece, imediatamente vem a nós um sentimento de culpa. Era assim que Davi estava se sentindo. Davi estava se sentindo injustiçado, estava se sentindo culpado. E às vezes eu e você não só somos injustiçados, mas somos incompreendidos. Davi também se sentiu incompreendido. Dá uma olhadinha no verso 10. Ele diz assim: até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Deixa eu fazer aqui uma colocação. Alguém já zombou de você? Em momentos em que você estava fragilizado? Em momento em que você estava abatido, triste? Davi, o que derrotou Golias, que estamos considerando juntos, ele se sentiu assim, injustiçado. Então veja, ele se sentiu sufocado quando gritou: salva-me. Ele se sentiu cansado, ele achava que não valia mais a pena, ele estava se sentindo injustiçado, e agora ele estava se sentindo incompreendido. Mas ouça, é aqui que eu quero chamar você para um tempo de oração. Tudo isto que Davi reflete e escreveu pelo Espírito Santo no Salmo 69, que muitas vezes é a nossa experiência, o que o Espírito quer falar nesta tarde é: isso é só uma circunstância. Circunstâncias passam, tempestades passam, crises passam, e é aqui que chamo a sua atenção. É aqui que o Senhor quer ministrar em todos nós e a todos nós. Você precisa, e eu também, saber como liderar as emoções e não nos tornarmos refém e vítimas delas. A palavra de Deus em 2 Coríntios 4, do 8 ao 10, verso 8 ao 10, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus,
para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, o que é que eu quero considerar com todos vocês que estão nesta sala? Primeiro, o Espírito Santo diz para todos nós não sermos ansiosos. Diz que nós devemos orar, suplicar e também agradecer, ações de graças. Vimos aqui o exemplo de Davi no Salmo 69. Existem outros salmos que ele faz referência a momentos como esse, mas eu tomei o exemplo aqui do Salmo 69. Então Davi se sentia sufocado, Davi se sentia cansado, Davi se sentia injustiçado e Davi se sentia incompreendido. E ele achava que Deus e as pessoas que estavam com ele, ninguém poderia ajudá-lo. Então, como é que nós podemos liderar as nossas emoções aprendendo com Davi e o Espírito Santo? Primeiro, desenvolvamos, eu e você, conversas francas com Deus. Deus não está longe. Nós, muitas vezes, criamos um estereótipo de Deus na nossa mente, achando que Deus é muito formal, que precisa de muito protocolo. Nós, muitas vezes, nos distanciamos dele e não ele de nós. Segundo, nós não somos francos, muitas vezes, com ele. O verso 13 nos ensina isso do Salmo 69. Preste atenção. Ele diz: mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti a minha oração. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. Davi, tanto quanto nós, precisamos desenvolver uma intimidade, uma conversa franca com Deus, com o nosso Pai. Nós já temos acesso a Ele direto agora, pelo sangue de Jesus vertido naquela cruz quando Ele morreu. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo, ou seja, agora nós temos acesso a Deus. Todas as vezes que eu e você oramos em nome de Jesus, o Pai nos ouve, o Pai está atento, o Pai não está distante, e o Pai espera, e Jesus e o Espírito Santo também, que quando nós nos acheguemos a eles, nós sejamos francos, nós falemos exatamente o que Davi falou e como se sentia. Isso é liderar as suas emoções em tempo de crise. Isso é você ter domínio sobre as suas emoções em tempo de crise. A vulnerabilidade é algo que está assim para todos nós. Todos nós temos áreas vulneráveis. E em relação à alma, muito mais. Mas então, como é que a gente pode liderar a nossa alma num tempo de pandemia, num tempo de incertezas, num tempo de tantas interrogações, num tempo de crise, seja ela econômica, seja uma crise conjugal, seja um problema com os filhos, seja um problema no ministério, seja o que for? Como é que nós lideramos a alma? Em primeiro lugar, temos que desenvolver uma conversa. Oração é diálogo, é falar com Deus francamente, não é ter rodeios. Eu quero dizer para você que eu tenho dificuldade quando pessoas ficam rodeando o que querem falar para mim. Eu prefiro que elas sejam francas, sendo educadas, mas francas. Quando as pessoas ficam rodeando
para dizer algo que eu já até imagino e presumo que elas querem falar, mas elas não são objetivas. E eu fico pensando, ela está com medo de mim? Ela está achando que eu vou reagir como? Eu vou, primeiro, respeitar. Segundo, vou ouvir. Terceiro, vou considerar. Quarto, se eu estiver errado, eu vou me retratar. Assim nós devemos agir com Deus. Assim nós devemos ir a Deus francamente, para que a nossa alma saiba que quem está no controle somos nós e não ela. Em segundo lugar, procure um líder, um pastor que possa te ouvir. Às vezes eu já me aproximei do pastor Carlos Alberto e de outros também. Já faço isso com mais de um pastor. Eu não tenho só um amigo, eu tenho alguns, em que às vezes eu digo a eles: eu estou aqui só para que você me ouça. Você pode não ter nem a resposta, mas eu quero que você me preste atenção no que eu vou falar. Quero abrir meu coração, quero falar com você e vou pedir para você tão somente orar por mim. Isso é você ter liderança sobre a sua alma, é você não deixar a sua alma aflita e dominante. Sabe, faz tão bem agir dessa forma, que Satanás, ele não tem muitas preocupações comigo e com você não, mas ele vai fazer de tudo para impedir todos nós de procurar ajuda nas pessoas. Ele vai levar cada um de nós a isolar, a ficar num lugar isolado, porque ele sabe que se eu e você conversarmos em oração franca com Deus, se nós formos procurar um irmão, um pastor, um líder, alguém que possa nos ouvir, nós vamos estar liderando as nossas emoções, a nossa alma, mesmo no momento de crise ou de dificuldade. Terceiro, encontre motivos de gratidão e celebre. É o que diz o Salmo 69. Olha só o verso 30 e o 31 também. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos. Eu deixei aqui esse texto para a gente considerar uma verdade. Você e eu precisamos olhar ao nosso redor e dizer assim: obrigado, Deus, pelas pequenas e pelas grandes coisas. E não só falar obrigado. Nós, latinos, costumamos usar muito a palavra obrigado, mas a gente diz obrigado por alguém que nos deu um lugar, obrigado por alguém que cedeu a nós algo, enfim. Mas não é nesse sentido a palavra obrigado, mas a palavra gratidão, obrigado, tem um sentido de gratidão. Obrigado por você me ouvir, meu irmão. Obrigado por você orar por mim. Senhor, obrigado porque o Senhor está atento ao que eu estou te falando. Senhor, eu estou agradecido, Senhor, porque o Senhor não é um Deus de pau, de madeira, de gesso. O Senhor tem olhos e vê, tem boca e fala, tem mãos e toca. Sejamos gratos para liderar nossa emoção ou emoções em tempos de crise. Tenhamos que entender e internalizar a gratidão. 4. Mude a sua perspectiva de vida. O verso 32 do Salmo 69 diz assim: os necessitados o verão e se alegrarão,
a vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. E eu quero destacar aqui, vida ao seu coração. Mude a perspectiva de como você vê a sua vida. A sua vida deve ser vista por você, através da sua alma, como céu de brigadeiro, como sol, como luz, como dia, não como trevas. Não ceda para aquilo que é muito natural. Às vezes a tendência é olhar só o negativo, olhar só o que não deu certo. Mas quantas coisas estão dando certo? Quantas coisas são boas? Quantas coisas você já avançou? Então, mude a perspectiva de vida. Quando você e eu fazemos isso, nós estamos liderando as nossas emoções. Porque as nossas emoções vai ter sempre a tendência de nos levar ao passado, ao que não deu certo, ao que não funcionou, ao que deu errado, a ficar triste, a ficar abatido, a se lamentar. Mude a perspectiva da sua vida. Olha só, o verso 32 diz isto: vida ao seu coração. Sabe o que eu e você precisamos pedir todos os dias? Que haja vida no nosso coração. É do coração, disse Jesus, que procedem as saídas da vida. É do coração. Por isso eu coloquei essa música, esse louvor no início. É de coração. Tudo o que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. O Senhor me conhece bem, sabes como sou. É assim. Não dá para esconder de Deus. Seja franco com Deus. Seja um líder que procure, ou um irmão que procure alguém que possa te ouvir. Encontre motivos de gratidão. Mude a sua perspectiva de vida. E preste atenção aqui, uma coisa que eu estou preparando a mensagem do domingo, e eu fiz questão de colocar aqui nesta sala de oração uma frase de um livro que eu li e que me fez muito bem. É da doutora Caroline Leaf. Ela diz assim: estudos comprovam que você modifica a estrutura do seu cérebro pelo seu pensamento. O que você pensa muda você. O que você e eu pensamos muda a nossa maneira de ver, de agir e de sentir. Então, Davi, que iniciou falando sobre sufoco, sobre incompreensão, sobre cansaço, sobre injustiça, falou sobre tantas coisas. Olha só como ele diz no verso 34: louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo o que nele se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá cidades. Deus reconstrói tudo, inclusive os sentimentos, a alma. Que maravilha, que gostoso a gente poder ouvir a palavra de Deus, usando aqui o exemplo de Davi, que é um homem como todos nós, um ser humano comum. Ele não era semideus, não. Mas quando ele começou a se sentir abatido, quando ele percebeu que não estava mais liderando a sua alma, ele então tomou alguns passos que eu estou compartilhando com você nesta tarde. Eu vou repetir cada um deles para a gente orar. Primeiro, desenvolva a conversa franca com Deus. Segundo, procure um líder, um pastor, em que você possa falar e se sentir não só amado, mas ter paz
pelo fato de você estar se abrindo. Terceiro, encontre motivos de gratidão e celebre. Não celebre só o fato de você não estar com o vírus. Celebre outras coisas mais. Deus tem cuidado de nós. Deus tem dado a nós provisão. Deus tem dado a nós uma família. Deus tem dado a nós irmãos. Deus tem dado a nós o cuidado dele. Há tantas coisas para a gente celebrar. Há tantos motivos para a gente se alegrar, se regozijar. 4, mude a sua perspectiva de vida. Mude a sua perspectiva de vida. Coloque as lentes certas. Não deixe que a alma lidere você. Não deixe que os sentimentos liderem você. Pelo contrário, você é quem vai liderar os seus sentimentos. Você é quem vai liderar os seus pensamentos. Você é que vai ditar o tom de como sua alma deve se manter e se expressar. Por isso, eu achei tão oportuno, importante, para um momento como esse que nós estamos vivendo, em que existem tantas incertezas. Algumas estão aí diante de nós para a gente conferir. O coronavírus, a pandemia, o isolamento, a crise econômica, o luto e tantas outras coisas. Nós podemos sair desta sala hoje orando, convictos de que nós é quem vamos liderar os nossos sentimentos, mesmo em tempos de crise. Ou podemos sair daqui dizendo: a minha alma, os meus sentimentos, os meus pensamentos vão continuar me dominando. A decisão é individual. Cada um de nós precisará tomar hoje uma decisão. Ou eu lidero os meus sentimentos, os meus pensamentos diante da crise, ou eu vou permitir que a minha alma, os meus sentimentos, os meus pensamentos me liderem. Eu já sei qual é a sua resposta, porque a sua resposta é a minha resposta. Eu vou liderar os meus sentimentos, mesmo no momento de crise. Vamos orar sobre isso? Vamos invocar a palavra, o nome do Senhor sobre nós nesta hora? Eu creio que o Senhor está trazendo todos nós aqui, porque esta era a palavra que Ele queria falar conosco. Deus não fala para ausentes, Deus fala sempre para os presentes. Por isso, levante a sua voz, aonde você está, junto comigo, e diga assim: Senhor, eu creio que o Senhor preparou este encontro, preparou esta sala de oração, para eu receber, Senhor, a Tua instrução, a Tua direção, a Tua palavra, que falou, Senhor, ao meu coração, que falou, Senhor, ao meu espírito e que, Senhor, produziu efeitos na minha alma. Senhor, eu aprendi nesta sala de oração que eu não devo viver ansioso por coisa alguma. Porém, se eu ainda, Senhor, não controlo esse sentimento de ansiedade, significa, Senhor, que eu preciso aprender a liderar esse sentimento, mesmo, Senhor, diante da crise, mesmo diante, Senhor, de problemas que são reais. Senhor, nesta tarde, eu olhei, Senhor, para a Tua palavra, e o Senhor me mostrou o exemplo do meu irmão Davi. O Davi que estava se sentindo sufocado e que eu muitas vezes me sinto, mas ele disse: salva-me, Senhor, salva-me, ó Deus. O Davi que se sentiu cansado, e quantas vezes nós nos sentimos cansados. O Davi que se sentiu injustiçado, e muitas vezes nós nos sentimos assim, injustiçados. O Davi que se sentiu incompreendido, parecia que ninguém o entendia, e quantas vezes é assim conosco. Mas nesta tarde, Senhor,
nós também aprendemos através da tua palavra como Davi desenvolveu a sua liderança, não só para o reino que o Senhor deu a ele, mas a liderança sobre a alma dele, sobre os sentimentos dele, sobre os pensamentos dele. E nós, Senhor, tomamos nesta tarde esta palavra, Senhor, para a nossa vida. Nós, Senhor, queremos orar sim, nós queremos rogar sim, nós queremos suplicar sim, e queremos, Senhor, ser francos na nossa oração contigo. Não queremos, Senhor, rodear, não queremos, Senhor, ser superficiais. Queremos nos desnudar, Senhor, mostrando, Senhor, como estamos e como nos sentimos. Senhor, nós entendemos, aprendemos, Senhor, que é um santo remédio para a nossa alma nós falarmos com outros, procurar, Senhor, pastores e líderes, o líder da nossa célula, uma irmã mais madura, um irmão mais maduro, que possa nos ouvir. Isso vai produzir paz, Senhor, na nossa alma. Senhor, nós precisamos mudar, Senhor, a nossa perspectiva de vida, olhar, Senhor, da forma que tu olhas, entender, Senhor, que a vida procede do coração. Não deixe o nosso coração se azedar, não deixe o nosso coração, Senhor, ficar olhando só para trás, para o passado. O coração tem olhos, ele vê, mas não podemos permitir que ele veja aquilo que não deu certo, aquilo que foi frustrante. Pelo contrário, ajuda-nos a ver o nosso coração olhando para as coisas que o Senhor tem feito de bom na nossa vida, das coisas que o Senhor nos deu vitória. E mesmo diante de situações reais que estamos enfrentando, nós estamos crendo que o Senhor é poderoso para agir na nossa vida, para agir em nosso meio. Por isso, Senhor, eu quero orar junto com os meus irmãos, com as minhas irmãs que estão aqui nesta sala, Senhor, e declarar, Senhor, que nós tomamos esta palavra, Senhor, para liderar os nossos sentimentos, mesmo, Senhor, nos tempos de dificuldade, mesmo nos tempos de crise, Senhor. Nós nos apropriamos, nós, Senhor, nos apropriamos da tua palavra, e nós, Senhor, fazemos declaração nesta tarde, Senhor, que ela é quem vai balizar a nossa vida. A tua palavra não será a nossa alma que vai balizar a nossa vida, não será a nossa alma quem vai dar o tom para vivermos. Pelo contrário, é a tua palavra que vai ministrar ao nosso coração, ao nosso espírito, e nós vamos conduzir a nossa alma e dizer à nossa alma, aos nossos sentimentos e aos nossos pensamentos, que mesmo diante de lutas e dificuldades, nós estamos com o Senhor, e o Senhor tem sempre um escape, o Senhor tem sempre uma saída, e o Senhor tem sempre um socorro, e o Senhor tem sempre uma palavra de vitória para cada um de nós. Assim, Senhor, eu oro junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Receba isso nesta tarde, pois foi o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. E eu quero então orar aqui. Se você não localizou o símbolo de interrogação, então você pode escrever, e eu vou orar. Já chegaram aqui para mim orações para eu fazer, eu vou abrir aqui agora o símbolo de interrogação para eu compartilhar. A Andréia está pedindo que eu ore pela dona Ilva, tem problemas emocionais. E também o Valdir, em que a sua mãe está hospitalizada, quebrou o fêmur. Vamos orar por ela. E a Carmen está aqui dizendo a todos nós: eu sou grata por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre mim.
E a Fernandinha escreveu apenas para testar se estava funcionando ou não. Então vamos começar aqui orando pela mãe do Valdir. Pai, em nome de Jesus, a tua filha, Senhor, que sofreu a queda e que fraturou o fêmur, Senhor, nós estamos, Senhor, crendo que o Senhor ouve a oração, que o Senhor responde quando clamamos, e que certamente, Senhor, voltaremos aqui para agradecer o teu cuidado sobre a mãe do Valdir, Senhor, que está, Senhor, enfrentando neste momento, Senhor, a luta, Senhor, deste mal, deste osso, Senhor, que ela fraturou. Opera, Senhor, o milagre da restauração e da cura, Senhor, da mãe do Valdir, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Senhor, pela Dona Ilva, Senhor. Dona Ilva, Senhor, está precisando de cuidados nas suas emoções. Esta palavra, Senhor, foi tão importante para nós que estamos aqui, e eu não sei, Senhor, se a Dona Ilva ouviu, mas se ela não ouviu, Senhor, faça chegar até ela, Senhor, esta live, faça, Senhor, chegar até ela, que ela, Senhor, possa ouvir e tomar posse, Senhor, para que as suas emoções sejam equilibradas, Senhor. Eu oro, Senhor, pedindo o teu amor, o teu cuidado, Senhor, sobre as emoções da Dona Ilva, Senhor, em nome de Jesus. Oro também, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, Senhor, que está aqui nesta sala de oração, Senhor, nesta live, que tem sido, Senhor, uma bênção para todos nós. Quantas verdades, quantos princípios, quanta revelação, Senhor, da tua palavra tem vindo até nós, por parte, Senhor, de tantos e tantos, Senhor, que têm estado aqui, compartilhando, Senhor, a vida, compartilhando a tua palavra. Eu oro, Senhor, por eles, oro pelos seus familiares, oro, Senhor, pedindo que o Senhor dê a eles, Senhor, não só o equilíbrio, mas a liderança sobre os sentimentos, sobre a alma, Senhor, e que, passando por momentos de dificuldade, Senhor, eles jamais permitam, Senhor, que a alma venha se abater, nem deles e nem daqueles que estão, Senhor, próximos deles. Eu oro, Senhor, pedindo a tua graça sobre eles. Oro, Senhor, pedindo sobre os lares, cujas famílias, Senhor, estão com dificuldades na sua renda, Senhor, na sua provisão, para honrar os compromissos. Pai, em nome de Jesus, envia a provisão abundante. O Senhor prometeu abrir as janelas dos céus para aqueles que são fiéis. Senhor, os fiéis, disse o profeta Isaías, no capítulo 1, verso 19, comerá o melhor desta terra, Senhor. É palavra, é promessa tua, Senhor, para os filhos. Aqui estão os filhos, Senhor. Aqui estão os homens, as mulheres, os discípulos. Aqui está, Senhor, as ovelhas que são tuas, que te amam, que te servem e que são fiéis, Senhor. Por isso, Senhor, eu invoco, Senhor, o cumprimento da tua palavra sobre eles, em nome de Jesus. Oro, Senhor, pelos lares, para que estabeleça, Senhor, a tua paz. Oro, Senhor, pedindo que em cada casa, Senhor, possa, Senhor, ser levantado um altar de adoração, possa haver voz de júbilo e salvação, Senhor. Oro, Senhor, pedindo para que estes lares, Senhor, que são verdadeiras igrejas, eu creio, Senhor, que cada casa de um crente é uma igreja, Senhor. Nós só nos reunimos, Senhor, coletivamente num prédio, onde todas as igrejas se reúnem, Senhor, representadas por famílias, para te adorarmos coletivamente. Mas nós somos a igreja, Senhor. Cada um aqui representando uma casa, representando uma família, representando um lar, é uma igreja, Senhor.
Ordena a tua bênção sobre a tua igreja, Senhor. Ordena a tua bênção, Senhor, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada crente, sobre cada irmão, Senhor, em nome de Jesus. Oro, Senhor, pedindo que o decorrer deste dia, Senhor, o final de semana, Senhor, possa haver, Senhor, manifestações do teu amor, do teu poder, da tua alegria, Senhor. E que seja, Senhor, um tempo memorável, Senhor, quando estivermos juntos, seja presencialmente ou virtualmente, Senhor, nos nossos cultos. Que haja, Senhor, uma liberdade entre nós, Senhor, para que o teu Espírito, Senhor, possa agir, possa se manifestar, e nós ofereçamos a ti, Senhor, os nossos louvores, a nossa adoração. Por isso, Senhor, a tua bênção seja sobre os meus irmãos, sobre as minhas irmãs, Senhor, nesta live, nesta sala de oração, aonde, Senhor, temos experimentado o teu amor, o teu cuidado, a tua promessa, Senhor, se cumprindo, e os testemunhos, Senhor, são tantos, testemunhos de curas, testemunhos de restauração, de livramento, Senhor. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo em nós e em nosso meio. Seja a ti, Senhor, toda a glória, seja a ti, Senhor, todo louvor, ações de graças. Nós te louvamos nesta tarde, Senhor. Bendizemos o teu santo nome. Amém. Amém, meus queridos. Tenham você uma excelente tarde. A noite, a última noite da semana de primícias, aonde o tema que estamos recebendo é tão desafiador. Golias deve cair. Hoje nós ouviremos sobre o vício. O Golias do vício vai cair. Vai cair. Vai cair. Senhor te abençoe. Tenha você uma ótima tarde. E até já, em nome de Jesus. Coração, tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus.